Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao Bálsamo Convida. Bálsamo Convida surgiu com o propósito de atender o chamado, que é o nosso chamado no Ministério Bálsamo de Gileade, chamado de derramar vida na sua vida. E esse tempo, nós vamos trabalhar temas especiais que orbitam em torno de um tema que será trabalhado no nosso Congresso de Cura Interior, que vai acontecer nos dias 16 a 18 de abril, agora, logo. E o tema será codependência. Ele acontecerá presencialmente na Igreja Metodista Central de Cariacica, na Grande Vitória, e online aqui na nossa plataforma do YouTube, que você pode participar também. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante, nosso segundo tema da série, né? Bálsamo Convida, que é dependência emocional, como saber. E o nosso convidado é mais do que especial, pastor Jucimar Ramos. O meu mentor, o nosso mentor do Ministério Bálsamo de Gileade. E antes de entrarmos no tema, nós precisamos começar do começo, com oração. Porque adoro começar com oração. Tudo o que fazemos não funciona sem oração. É verdade. Pastor Jucimar, pode orar? Posso orar. Na verdade, eu mal podia esperar para começar esse negócio com oração, porque eu acho muito perigoso, gente, começar coisas sem oração. Vamos orar? Porque a oração, ela dá legalidade para Deus fazer a intervenção. Talvez você esteja com a gente no Bálsamo agora começando, e talvez você não saiba que o Ministério Bálsamo de Gileade também dá assessoria em treinamento de intercessores. E como a gente treina intercessores para intercessão, a gente entende que as coisas não fluem sem orar. Então, vamos orar? Ora com a gente. Aproveita, você que está com a gente, e coloca nessa oração suas necessidades, suas carências também, tá bom? Deus vai fazer milagres aqui, Deus vai mover esse momento, mas também vai intervir na sua vida. Tá joia? Senhor, nós clamamos por intervenção. Nós entendemos que se o Senhor não liberar a tua unção, tua energia, sua graça, nós não funcionamos. Nosso funcionamento é mantido pelo Senhor, porque o Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então, por isso, nós nos rendemos hoje em oração, pedindo que o Senhor tome as rédeas desse tempo, desse momento de Bálsamo Convida, e que a vida flua mesmo enquanto a gente se relaciona, enquanto a gente vive junto esse momento, enquanto a gente libera essa graça, esse conteúdo, e que cada pessoa do outro lado da tela seja tocado também por essa unção, por essa graça, por essa vida, que esse tema tão joia, tão sério, seja liberado, acompanhado com uma unção que sara, que cura, que abençoa. E que esse tempo seja direcionado e controlado totalmente pelo Senhor. E que cada pessoa do outro lado tenha não só um toque do Senhor com relação ao tema que nós vamos trabalhar, mas que cada pessoa do outro lado da tela receba também um toque do Senhor para socorrê-los nos seus problemas, nas suas demandas, nas dificuldades que eles estão enfrentando. Que esse tempo, Senhor, seja um tempo de refrigério para essa pessoa que está com a gente. Que esse tempo seja um tempo de socorro para ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, está feito. Pronto, agora a bênção está fluindo. Amém. Agora que eu tô com meu coração mais calmo. Pode beber água? Pode. Não é fake, é de verdade. Vai que era fake, né, gente? Não é. Pastor, para quem não nos conhece, algumas vezes a gente acessa pessoas que não conhecem o Ministério Bálsamo de Gileade, por causa da nossa estreia hoje, tá lá piscando, e aí ela entrou e nunca teve contato conosco de alguma forma. Eu queria começar esse tempo, antes da gente entrar no nosso tema principal, começar esse tempo falando desse bálsamo com vida. Né? A vida está evidenciada aí no Bálsamo com Vida.
que é essa visão que Deus nos deu de derramar vida, que deu origem ao Bálsamo com Vida. Fala um pouquinho pra gente. Então, antes de falar do bálsamo, do Ministério Bálsamo de Gileade, dentro dessa expressão bálsamo com vida, eu queria falar que eu adorei esse jogo de palavras, essas expressões parônimas, colocando duas ideias do lado. O bálsamo convida do verbo convidar e o bálsamo convida falando do substantivo vida, da energia vida. Porque o bálsamo convida, e gente, eu adoro isso, é meu chamado pensar nas coisas, analisar e ver as realidades dentro das palavras. Então, quando eu vejo bálsamo convida e bálsamo convida, essas expressões que são parônimas, eu penso que a gente convida você, que o bálsamo me convida para estar com você, mas tem um convite generalizado para todos nós nos unirmos em Deus, tem um convite para a gente vir, sabe aquele convite do Apocalipse? E quem tiver sede, venha e beba de graça. Esse convite estabelecendo que só vem quem quer vir, porque convite não é obrigação. Convite você vem porque quis vir. Convite é coisa de amigo. Não tem ninguém refém, não tem ninguém obrigado a vir. Então, o convite é muito bonito, mas o bálsamo convida, no substantivo vida, me faz pensar que tem vida de Deus fluindo, tem glória de Deus fluindo, e aí sim me faz pensar no Bálsamo de Gileade. O Ministério Bálsamo de Gileade nasceu daquela fala do profeta Jeremias, no capítulo 8, quando Jeremias diz assim: não há bálsamo em Gileade, então por que não se procedeu à cura da filha do meu povo? Deus estava fazendo uma espécie de protesto no texto. Um protesto assim. Não faz sentido que esse povo seja o povo de Deus e eles estão apodrecendo sem cura. Eles estão deixando de acessar. É aí que o Bálsamo de Gileade entra e é aí que aconteceu o nosso chamado enquanto instituição. O Ministério Bálsamo de Gileade foi chamado para ajudar a igreja que vive em Gileade, que tem tudo disponível para ela, para ajudar ela a tomar posse disso. O Bálsamo é um ministério de assessoria à igreja, com um chamado para assessorar a igreja de Jesus, para que a igreja de Jesus consiga entrar na posse daquilo que é dela. A gente oferece ferramentas para que a igreja seja igreja. E a ideia que está no texto de Jeremias 8 é justamente isso. Não falta ferramenta. Porque você não está usando as ferramentas. Essa que é a ideia. E aí, o chamado bálsamo, gente, o bálsamo não é um salvador da pátria. Não. O bálsamo é só alguém que mostra o salvador da pátria para você, porque tudo, na verdade, absolutamente tudo que a igreja de Jesus dos tempos modernos, a igreja da pós-modernidade do século XXI, tudo que a igreja precisa já está providenciado, ou como a Paula gosta de falar, provisionado em Deus. Deus já provisionou tudo. Então, o que o bálsamo faz? O bálsamo dá assessoria para você encontrar isso. Em Deus tem avivamento, em Deus tem vida, em Deus tem cura, em Deus tem consolo. Então, tudo que o bálsamo faz, nossos cursos, nossos programas de cura interior, nossos programas de treinamento de intercessores, nossos livros, nossos seminários, nossos retiros, tudo que a gente faz tem um objetivo.
ajudar a noiva do Cordeiro a descobrir que tem sim cura em Gileade. E ela não está desfrutando porque não correu atrás. Acha que eu respondi a pergunta, Paulo? Acho que sim. Eu sou completamente apaixonada por esse chamado, né, de ser o povo que indica o Salvador da Pátria. Esse nosso chamado de derramar vida, de receber de Deus e derramar de Deus. Eu sou absolutamente apaixonada e eu me sinto muito honrada por ter o pastor Simar como meu mentor nesse processo. E você que está conosco a partir de agora, você está convidado a ir lá na nossa playlist do YouTube e derramar e beber desse derramar de vida, que tem lá muito material bom para você. Amém. Receber vida de Deus, viu? Acho legal também, Paulinha, que eu não sei quem é você que está aí do outro lado da tela, mas que essa pessoa também tem acesso ao nosso site. Sim. Porque no site, gente, tem tudo que a gente faz está lá. Nossos cursos estão lá, nossos programas de cura estão lá, nossos seminários estão lá. No site está tudo. Porque você vai para o YouTube, no YouTube tem material pronto, acabado, para você já beber, já desfrutar. Mas no site você tem um panorama geral, você vê tudo que é o bálsamo. Então eu acho que seria jóia dar uma passadinha no site também. Sim. Paula, desculpa te atrapalhar, tô eu aqui me metendo nas coisas das pessoas. Tá contratado. Pronto. É verdade. Então, mas voltando para o nosso episódio de hoje, eu sempre quis falar isso. Eu sabia! Inclusive, deixa eu te pedir uma coisa. Você já notou que quando eu embarco eu vou longe. Uhum. Se você perceber que estou indo muito longe no ponto, me puxa. Tá bom. Combinado? Combinado. Nós tivemos um episódio anterior que foi com o pastor Jefferson e a pastora Elânia, que nós falamos de diagnósticos, de características que nos ajudam a diagnosticar. O objetivo do Bálsamo com Vida, essa série agora, é orbitar em torno do tema codependência, que é o tema do nosso congresso. Joia. E aí nós falamos no episódio anterior sobre diagnóstico, as características para nós diagnosticarmos a codependência, para que possamos traçar planos para alcançar equilíbrio emocional. Mas uma coisa que a gente não abordou, que eu acho que é interessante para esse nosso tema de hoje, dependência emocional, como saber, é entender que essas características que nós falamos no episódio anterior, elas não aparecem assim, do nada. Elas são construídas. Então, eu gostaria que você falasse conosco como elas são construídas na psique humana. Joia. Eu lembro, Paula, que a gente trabalhou esse tema na aula do curso de codependência, rompendo com a codependência. 2. Foi no 2, não foi? Isso. A gente trabalhou isso na aula entendendo a construção da codependência. Entendendo a construção da codependência. Na psique. Então, eu lembro que e por que eu estou voltando lá? Porque eu acho que é importante para responder a sua pergunta. Como que as características da codependência são formadas no indivíduo? Como que ela surge na alma humana? Eu lembro que eu comecei a aula naquele dia falando sobre uma personagem fictícia, viu, gente? Toda semelhança é mera coincidência. Eu me lembro que eu comecei aquela aula falando sobre uma personagem chamada Maria. Por quê, gente? Por que é importante você botar um personagem para responder uma pergunta dessa? Como é que surge a codependência na vida de uma pessoa? Por que é importante você botar um personagem, uma história? Porque a gente está falando de questões complicadas da alma humana. A alma humana, Paulinha, é uma coisinha complicada. É por isso que é difícil criar gente em casa. É difícil. Então, é por isso que é importante, para mim, responder essa pergunta com uma história. E aí, naquela aula, eu lembro que eu comecei falando da história de Maria para colocar as pessoas dentro do contexto. A Maria, gente, a Maria é um pseudônimo, mas de um
personagem real, a pessoa existe mesmo. Mas não tem nada a ver com ninguém que está do outro lado da tela. Toda a semelhança é mera coincidência. Então, a Maria cresceu num lar com 9 irmãos. Se eu não estou enganado, ela era a quinta de 9 irmãos. O pai era alcoólatra, a mãe não era alcoólatra, mas era desequilibrada, desestruturada, bem neurótica. E a Maria conta, na idade adulta, episódios do tipo o pai chegar bêbado em casa, desembainhar o facão afiado e tentar bater em todos os filhos que ele consegue encontrar pela frente, porque ele está nervoso, desequilibrado, com comportamento de surto psicótico, mas na verdade é o alcoolismo dominando esse homem. E aí ele arruma uma confusão, quebra a casa, e todos os filhos saem, eles moram na roça, fazenda, mata por perto, todos os filhos fogem, dormem no mato essa noite, porque o pai é essa pessoa desequilibrada, desestruturada. No dia seguinte, todos os filhos voltam meio desconfiado e o pai acordou de ressaca, finge que não lembra de nada ou não lembra mesmo, porque como alcoólico nesse tipo de situação é comum. Ele finge que não lembra de nada, os filhos fingem que não lembram de nada e todo mundo nessa relação pisa em ovos, fingindo que nada aconteceu e vão empurrando a vida com a barriga. Isso acumula na alma da Maria uma tensão crescente, contínua. A Maria nunca relaxava. Por que não? Porque ela estava sempre em suspense, porque o ambiente era um ambiente tóxico. A qualquer momento pode explodir. Exatamente, a qualquer momento algo pode dar errado. E aí, o pai é desse jeito, a mãe é conivente, a mãe da Maria é conivente, e os irmãos variam entre ser conivente num dado momento e num outro momento ser contrário, dependendo do que for bom para ele naquele momento. Inclusive, por exemplo, irmãos que querem levar vantagem sobre ela, ameaçam ela com a chegada do pai, ou prometem protegê-la do pai. Então, o clima pesa. A Maria cresce nesse momento, e aí, por volta de 16 anos, ela conhece um rapaz, e para se livrar desse mundo dela, ela foge com ele. Eles não casam, não noivam, não nada, fogem. E aí vão morar em outro lugar, longe dali, muito longe. E aí a Maria agora morando junto, mas construindo uma família, um casamento com essa nova pessoa. Esse indivíduo, ele é alcoólatra também, violento também, mas não com ela. Mas é supridor. Então, na cabeça da Maria, ela está num momento melhor, porque no lado do pai dela, ele, além de ser violento, alcoólatra, imprevisível, fora de controle, ele não supria a casa. Eles tinham que se virar para conseguir comer. Mas com esse relacionamento novo, o marido põe as coisas que ela precisa dentro de casa. Tem uma casa para morar, tem comida, tem um pequeno terreno para viver. Mas esse indivíduo, que é o marido da Maria agora, ele é alcoólatra, promíscuo, frio, ausente e violento com os filhos. E aí a Maria agora, ela trazendo a bagagem que ela trouxe do lar dela, ela vai praticar uma proteção dos filhos do pai e uma proteção do pai e dos filhos. Ela protege o pai para que a infantilidade dos meninos não irrite ele, e ela protege os meninos para que a violência do pai não os machuque. E aí a Maria agora, ela vive num lar onde ela segura as taças. Mesma coisa que ela viveu no outro lado de onde ela veio. E aí os meninos naquela casa crescem sendo protegidos do pai, mas sendo vítimas da mãe, porque segurar as taças para Maria não é fácil.
de vez em quando, tipo uma vez por semana, as taças caem. A bandeja cai, as taças se espalham pela casa e vira uma grande confusão na casa da Maria. E aí, nesse ambiente codependente, quando a Maria explode, ela despeja toda a dor, toda a raiva, todo o controle dela nas crianças. E aí, para os meninos também, isso é um ambiente sem equilíbrio. Os meninos também precisam segurar as taças. Ora fugindo do pai, ora fugindo da mãe. Então, tem um outro ambiente disfuncional criado aqui e agora, resultado de onde a Maria veio. O que eu quero mostrar para você sobre a origem da codependência nesses dois lares, o lar de onde a Maria veio e o lar que a Maria criou, que o lar de onde a Maria veio foi criada a partir do lar de onde os pais da Maria veio. A Maria está criando um novo lar à imagem e semelhança do lar de onde ela veio. Ela tem certeza que tudo que ela faz no novo lar dela é para que esse lar não seja igual, seja diferente. Mas o que ela está fazendo é exatamente a mesma coisa para que não seja a mesma coisa. Então, pintar esse quadro para responder a pergunta como que a codependência é construída, me ajuda a mostrar para você que o que constrói a codependência é a dor da codependência. A codependência, ela sempre puxa para a perpetuação de um sistema doentio. Sistema doentio gera sistema doentio. Mas é muito importante, principalmente para você que está do outro lado da tela, entender o seguinte: Maria nunca planejou construir outra coisa igual. Maria sempre prometeu para ela mesma que ela ia fazer diferente. E é justamente isso, essa carga trazida de lá, numa tentativa de não deixar esse comportamento adoecido continuar, é que faz esse comportamento adoecido continuar. Na codependência, as pessoas estão sempre tentando melhorar e elas estão sempre piorando porque estão tentando melhorar. Pensando nessa ilustração que eu estou colocando aqui, eu lembro que naquela aula eu usei uma forma de explicar isso no Lar de Maria. Eu disse que o sistema codependente, que envolve Maria, que envolve a família de onde ela veio, que envolve a família nova que ela criou, o sistema codependente ele é como um mágico. O mágico, ele convence você, ele fascina você com um conjunto de imagens e te deixa fascinado, e você age e reage à altura dessa fascinação. Quando você estuda o mágico, aprofunda, entende o que ele está fazendo e percebe que, no final das contas, nunca teve mágica nenhuma. Aquilo é só planejamento, coisa feita, projetado para acontecer daquele jeito para fascinar as pessoas. Quando você descobre... Ou iludir, né? Iludir. Outra faceta do mágico é ilusionista, né? Exatamente. Essa que é a palavra, ilusão mesmo. O sistema codependente, ele ilude. A pessoa que está lá dentro, ela está iludida, fascinada com a sensação de por que as coisas acontecem assim? Por que o meu pai é tão mau? Por que ele é tão monstruoso? Por que a minha mãe protege ele hoje e amanhã protege a gente dele? Por que eu tenho que viver desse jeito tenso, pressionado? Quando você escapa da magia, escapa da ilusão e você consegue ler o ambiente, você percebe que, na verdade, o vilão da história é o sistema codependente. O pai é vítima, a mãe é vítima, as crianças são vítimas.
Quem constrói é vítima, quem é construído é vítima, é tudo vítima. Não tem ninguém ali dentro que é o vilão fazendo mal para os outros. Todos dentro do sistema codependente estão fazendo mal para os outros. Então, onde é que começa o sistema codependente? Ele começa em relacionamentos passionais que vão criando doença na psique do outro e colocando o outro dentro do jogo. Então, a codependência ela é resultado de feridas emocionais se relacionando. Não as pessoas, as feridas. A ferida do fulano se relaciona com a ferida do ciclano. O complexo de inferioridade que não se manifesta impondo, que se manifesta se retraindo, ele vai se relacionar com outro complexo de inferioridade do outro que se manifesta impondo. Porque é o mesmo complexo de inferioridade que faz o indivíduo não conseguir falar, é o mesmo complexo de inferioridade que faz o outro falar demais. E aí, o que não fala encontra o que fala demais e as feridas dele se enamoram. Porque o que não fala precisa do que fala demais para que ele seja a sua voz. Como eu encontrei a metade da minha laranja. Exatamente! E eu encontrei a metade da minha laranja. Só que, na verdade, é uma doença encontrando a outra. É basicamente uma doença encontrando a outra e se enamorando. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa, que por complexo de inferioridade ela não fala, ela se enamora do outro que por complexo de inferioridade ele fala demais, ela gosta porque o outro vai ser a voz dela. Mas o outro também gosta porque ela vai ser os ouvidos dele. Porque, do mesmo jeito que o complexo de inferioridade que cala um faz o outro falar, esse sente que precisava falar, então ele deixa o outro falar por ele. Mas o outro sente que precisa de alguém que o escute, porque o complexo de inferioridade dele diz para ele que as pessoas ao redor não prestam atenção. É por isso que ele fala muito. Porque ele não consegue parar de falar, porque a sensação dele é que ao parar, ele perde a atenção. Então ele está sempre prendendo a atenção. Prendendo a atenção, puxando a pessoa, tocando nela, puxando ela para perto. Mas o ponto que eu quero ajudar você a entender, especialmente você que está aí do outro lado da tela, é que na codependência, feridas emocionais se enamoram e elas se multiplicam e elas criam novos sistemas. Note que a primeira família disfuncional de Maria devia, pelo menos, convencer ela a agir diferente. E convenceu racionalmente. Mas na prática, na condução da vida, a família anterior de Maria convenceu ela a agir exatamente igual e a reproduzir o outro sistema. Então, basicamente, a origem da codependência é esse enamorar das feridas. Funciona assim, olha. Para que haja codependência, é preciso que haja uma dependência. Então, na verdade, a codependência são duas dependências se relacionando. E a dependência é basicamente a pessoa não consegue funcionar bem emocionalmente, então ela depende do outro para se sentir gente, para se sentir funcional. Mas não para aí. Na dependência, ela quer controlar a fonte que sustenta o conjunto de carências dela. Tem carências, questões que eu não resolvi, e eu descobri alguém ou um sistema que me supre, e aí agora eu quero controlar esse sistema, e aí eu negocio com esse sistema numa linguagem silenciosa. Se eu fizer isso, a pessoa me rejeita. Então, para ela não rejeitar, eu não faço isso. A pessoa me ameaça que vai embora. Então, para ela não ir embora, eu descubro o que ela quer. E esse jogo, eu dependo, eu monto, apresento a minha dependência para o outro. Mas o outro também depende. E na dependência dele, ele me cobra a mesma coisa. Na prática, a dependência é eu dependo que você dependa de mim
para que você esteja na minha vida. Para que eu te controle, eu preciso que você dependa de mim. Mas a minha dependência é que a sua dependência exista. Aí você depende que eu dependa de você. Essas duas dependências entrelaçadas geram a codependência. Mas a raiz é a raiz da dependência de cada um. E é por isso que eu digo que as feridas se encontram e se enamoram, porque é preciso feridas emocionais que sejam incompatíveis para que, na luta para se compatibilizar, elas gerem a codependência. Importante, talvez, para você que está aí do outro lado da tela, é que a codependência nunca, não esqueça disso, codependência nunca faz bem. Ela nunca melhora o outro. E é por isso que a gente chama de codependência. Porque quando eu dependo que você dependa de mim, eu preciso que você continue doente. Mesmo que eu grite com você que eu quero que você melhore, que você avance, que eu te cobro para você ser outra pessoa. Na verdade, se você melhorar, eu te perco. Mas isso é recíproco. Se eu melhorar, você me perde também. Então, eu te mantenho adoecido e adoecendo, e você me mantém adoecido e adoecendo. Paulinha, eu acho que eu falo demais. Mas deixa eu te perguntar. Eu tô dentro da pergunta ainda? Tá dentro da pergunta. Inclusive, eu queria te contratar para me direcionar nessas coisas. Tá bom, tá. Obrigada por me aceitar na contratação. É interessante essa visão da construção, que é basicamente, né, pegando a ilustração da sede, né? O dependente é quem tem sede. O codependente seria aquele que vem com a água, né? exatamente. Mas só aí que isso é uma via de mão dupla. A água precisa de quem tem sede. Quem tem sede precisa de quem tem água. Aí o negócio fica complicado. Na verdade, Paulinha, é até um pouco mais complicado do que isso. Porque assim, ó, a minha sede é que você tenha sede de mim. Também. Então, os dois têm sede. Na verdade, é assim, ó. Pensando na codependência, do ponto de vista de cada um, eu preciso que você precise de mim. Ponto. Eu já estou na codependência. Você precisa que eu precise de você. Aí a codependência completou. Não é eu preciso de você. Em geral, no sistema de codependente, os dois vivem fingindo que não precisam um do outro. Faz sentido? Porque eu não preciso de você. Eu preciso que você precise de mim. O saudável seria eu querer cuidar de você se você quiser ser cuidada, sem peso e com leveza. Mas nesse caso, eu quero cuidar de você, mas eu não quero cuidar de você por você. Eu quero cuidar de você para que você precise de mim, porque eu preciso que você precise de mim. E eu cobro isso, inclusive. Quando eu percebo que você não está precisando de mim, já te ataco, já fico mal, já... Não, agora você não precisa de mim mais não. Por aí. Aliás, inclusive, eu queria te falar que eu tô te contratando para essa teatralidade do negócio, tá contratada. Tô ficando boa nisso, não tô? Pronto. Tá contratada. As partes de teatralidade é por sua conta agora. Pode deixar que eu vou caprichar, tá bom? Mas o que eu acho interessante na história da Maria, por exemplo, olhando de fora, claro, né? Claro. Eu identifico com a Maria. Nem um pouquinho. Eu também não tenho problema nessa área, não, tá? Eu tô todo resolvido, inclusive. Resolvido. Mas a Maria, ela acabou com essa construção de dependência, ela acabou gerando nela características que não conseguem se relacionar com outro tipo de ambiente. Sim. Né? E aí a grande questão do que você falou, que eu vejo que é importante frisar, dessas feridas que se encaixam, né? A Maria, ela foi gerando nela feridas emocionais que se encaixam perfeitamente com quem está com as mesmas características do ambiente que ela foi treinada. Então, ela não consegue se relacionar com outro tipo de ambiente. Isso é
É muito doido. Exatamente. Atrai e perpetua. Atrai e perpetua. Porque a lógica dos fatos é, ela nunca mais entraria em nada parecido com o lugar de onde ela veio, porque ela saiu de lá para fugir daquilo. Sim. Mas ela vai procurar exatamente aquilo. Muitos especialistas falam disso, que filhas de pai violento se casarão com homens violentos. Sim. É o padrão. E isso é a base da codependência. Eu acredito que a pergunta, né, dependência emocional como saber, foi respondida. Mas tem uma outra pergunta que é a pergunta que não quer calar, né? Negar isso, negar a dependência e negar a codependência. Negar que se vive nessa relação adoecida, nesses relacionamentos adoecidos, nos levam a onde? Joia, me deixe ampliar um pouco mais essa pergunta. Dependência emocional, como saber? Eu tenho aqui no meu iPad algumas perguntas que eu fiz naquela aula do curso, para ajudar a pessoa a pensar na dependência e a codependência. Porque se houver codependência, é só uma questão de tempo. Se houver dependência, só uma questão de tempo para ter codependência. Porque a dependência, ela vai procurar uma codependência. Se há codependência, é porque há dependência. Então tem um link muito forte entre dependência e codependência. E então as perguntas que eu coloquei, eu só vou fazer as perguntas mesmo, tá bom? Você pode ir respondendo aí. E são todas perguntas para sim e não. Se a resposta for sim, você está ganhando pontos para dependência e codependência. Se a resposta for não, então você não está ganhando pontos para dependência e codependência. Então, para você que está aí do outro lado da tela e quer fazer um teste rápido, e claro, você não é obrigado a fazer teste nenhum, mas só na sua mente, para você ter uma noção de quanto de dependência e codependência tem, vai contando nos dedos da mão mesmo. Ou então, se você tiver alguma coisa para anotar, vai fazendo uns pauzinhos assim para você contar depois quantos sims você respondeu. Se a resposta for sim, codependência. Dependência. Se a resposta for não, não tem codependência, não tem dependência. Joia? Pode ler as perguntas? Pode. Só vou ler pergunta mesmo, você só faz assim, ó. E conta só os sim, os não, você não precisa contar. A minha mão tá ocupada. Ô, dó, Só gente, pra da pessoa. A minha mão está ocupada. Então, vamos aproveitar que você está do outro lado da tela, suas mãos estão desocupadas mesmo, então você pode contar. Vamos lá, ó. Perguntas para identificar os padrões da codependência. Pergunta número 1. Você se sente responsável por outra pessoa? Já sabe, sim, vai para o lado da codependência. Você tenta controlar os sentimentos, pensamentos, necessidades, ações e escolhas e vontades e o bem-estar e o destino dessa pessoa? Você sente ansiedade, pena e culpa por causa do problema dessa pessoa? Acontece com frequência de você dizer sim quando queria dizer não para essa pessoa? Você tenta agradar a essa pessoa, mesmo prejudicando-se a si mesmo? Você vive tentando provar que é bom o suficiente para essa pessoa? Eu não estou contando não, viu, gente? É só a mão que está balançando aqui. A minha está ocupada. Você vive tentando agradar? Você vive tentando provar que é bom o suficiente para essa pessoa? Foi a última pergunta. Próxima pergunta. Você tem medo excessivo de errar com essa pessoa? Medo excessivo é aquele medo que te dá pânico quando você pensa em errar com essa pessoa? Você vive buscando desesperadamente o amor e a aprovação dessa pessoa? Você se sente inadequado na presença dessa pessoa?
Você tolera abuso para não perder o amor dessa pessoa? Você sente vergonha da sua própria vida perante essa pessoa? Você tende a se envolver com essa pessoa, mesmo que isso te destrua repetidamente? Você se sente refém nesse relacionamento? Refém é aquela pessoa que ela pensa em sair muitas vezes, mas nunca dá o passo de sair. Essa pessoa que é refém. Penso em sair, mas eu não consigo sair. Refém. Você é refém desse relacionamento? Você tem medo de ficar sozinho? Sozinho no sentido de perder essa pessoa e ficar sozinho? Você se relaciona pisando em ovos com essa pessoa? Pisando em ovos é aquela relação que você morre de medo de como que a pessoa vai reagir. Você se relaciona pisando em ovos com essa pessoa, com medo de expressar suas emoções de maneira aberta, honesta e apropriada? Tipo, dizer pra pessoa que você tá com raiva, fica com medo de dizer isso, de dizer pra ela que você tá com medo, que você tá inseguro, fica com medo. Você acredita, já é outra pergunta agora, que se você parar de pisar em ovos com essa pessoa, ela vai parar de te amar? Você sente que é impossível mudar um comportamento prejudicial nessa pessoa? Ela tem um comportamento que você queria mudar, mas você sabe não vai mudar. Você acredita que essa pessoa vive impedindo você de mudar em relacionamentos que você gostaria de mudar para melhor? Você ignora algum comportamento vicioso dessa pessoa? Ignora no sentido de finge que as consequências do comportamento dela não vai te atingir nunca, tá lá, é um problema só dela, mas vocês vivem junto e o comportamento dela na verdade te afeta, mas você finge que não? Você vive ajudando essa pessoa a viver? Desdobramento dessa mesma pergunta. Você acredita que essa pessoa não sabe viver sem você, por isso você vive tentando fazer ela viver? Você tenta controlar, é outra pergunta já, tenta controlar eventos, situações e pessoas através da culpa, coação, ameaça, manipulação e conselhos, assegurando assim que as coisas aconteçam da maneira que você acha correto em torno desse relacionamento com essa pessoa? Tipo, essa pessoa vai numa festa e você sabe que vai fazer mal para a pessoa ir para a festa. Então, em vez de você sentar com ela e falar, não vai para a festa, não vai te fazer mal, você liga para o dono da festa e tenta dar um jeito para a pessoa não ir sem ter que falar com a pessoa e pede para o dono da festa não falar com a pessoa. Você só quer anular o convite da pessoa. Gente, toda semelhança é mera coincidência, não tô falando de ninguém, não tô sabendo da vida de ninguém, não botei câmera na casa de ninguém. Falta só mais 4 perguntas. Você procura manter-se ocupado para não entrar em contato com a realidade das suas emoções envolvendo essa pessoa? Tipo, tá com muita raiva da pessoa, mas você não quer parar para sentar com ela para conversar, você sabe que se parar vai sentir a dor da raiva, da rejeição, então você trabalha o dia todo, não para nada, o tempo todo produzindo, trabalhando para não parar e sentir. Você sente que precisa fazer alguma coisa para sentir-se aceito e amado por essa pessoa? Quando você sente que não está sendo amado, você tem que fazer alguma coisa para a pessoa te olhar e aí te dar aquele feedback? Penúltima pergunta. Você tem dificuldade de identificar o que exatamente você sente por essa pessoa? Você tem medo ou vergonha de entrar em contato com seus sentimentos? Sentimentos que você sente por essa pessoa. Às vezes medo, às vezes raiva, às vezes solidão, às vezes inveja, às vezes vergonha. Tudo da mesma pessoa. Às vezes você está com vontade de matar ela, às vezes você está com vontade de salvar ela. Mas é a mesma pessoa. Então, são 26 perguntas. Uau. Oi? Uau. Quanto mais sim para essas perguntas, desculpa te contar, mais você está vivendo uma codependência. Quanto menos sim para essa pergunta, menos você está vivendo uma codependência. E, pasme, eu sei que vocês não têm problema nessa área, então vocês nem imaginam isso. Mas tem relacionamentos em que a pessoa responde sim para todas as perguntas. São 100% de acertos e a pessoa ganha um 10 alto.
Mas me deixa responder a segunda parte da sua pergunta. Que tem a ver justamente com isso, porque o diagnóstico, né? A gente está colocando uma ferramenta de diagnóstico. Sim, Inclusive, sim. se as pessoas quiserem depois rever essas perguntas para avaliar, porque nós vivemos num contexto que nos relacionamos com muitas pessoas. E nós podemos sim ter muitos relacionamentos codependentes. Quer dizer, nós não, né? Porque a gente não tem essas Claro, coisas. a gente é uma pessoa sarada. Mas as pessoas podem ter muitos relacionamentos codependentes, né? Casamento, relacionamento com colega de trabalho, com a faculdade, dentro da igreja, Sim. enfim. Fazer essa avaliação com os relacionamentos mais próximos, eu acho que é interessante, porque diagnostica para poder tratar, para poder buscar uma ajuda para crescer, porque, né, não vale a pena ficar nesse âmbito da codependência. Mas a segunda E pergunta reproduzindo codependência. Né? Porque vai gerando, né, cada vez mais. Um igual a abismo Maria. chama outro abismo. Igual a Maria. Então, a segunda pergunta é justamente sobre isso. Negar isso. Qual a consequência de negar? De não, eu não vou querer fazer autoavaliação, não, porque eu não quero ver. Gente, eu acho que é interessante, inclusive, falar dessa nossa brincadeira. No Ministério Bálsamo Diário, a gente brinca muito com isso. E a gente brinca muito. Essa brincadeira que eu e a Paula estamos fazendo aqui, eu não tenho problema. Eu sou uma pessoa resolvida, sarada. A gente brinca com isso para poder fazer um assunto pesado ficar leve. Por isso que a gente brinca. E a gente brinca para dar para a pessoa que luta para não admitir, para dar para ela a sensação de que é natural lidar com isso. Porque nada melhor do que você rir de uma coisa complicada para você conseguir olhar para aquela coisa complicada sem ter que fechar o olho. Sabe, quando o menino, criança, 2, 3 anos, está diante de um perigo e ele fecha o olho, como se fechar o olho tirasse o problema dali, a alma humana, ela tende para isso. A gente tende para, quando alguma coisa faz muito mal para a gente, nos constrange muito, a gente tende a fechar o olho. E aí, brincar com isso ajuda a gente a abrir o olho e olhar e ver. Tem um problema. Tem um problema não me torna pior, nem melhor. Eu só tenho um problema. E se eu abrir o olho e olhar para o problema e encarar ele com tranquilidade, vai ser muito mais fácil resolvê-lo. Caminhar por um processo de solução. Então, a nossa brincadeira e eu preciso te contar com uma brincadeira, porque vai que você pensa que a gente está realmente dizendo que nós somos curados para curar. Não é essa a filosofia do Bálsamo de Gileade. No Bálsamo de Gileade a gente acredita que nós somos doentes que ajudam outros doentes a se sararem. Enquanto nós também nos saramos. Sabe, a gente troca o pneu com o carro andando. Mas não, isso não é uma coisa do bálsamo. Isso é uma coisa do ministério de Jesus. Isso é uma coisa da Bíblia. Homens de Deus não ficaram perfeitos primeiro para depois socorrer o outro. Então, nós estamos lutando com os nossos problemas e crescendo e melhorando e nos tornando cada vez mais uma versão melhor de nós mesmos. Isso que estou te dizendo é para que você não tenha medo de se diagnosticar e não tenda para esconder, negar sua dor, negar seu sofrimento, negar o seu ambiente disfuncional. Eu me lembro de uma pessoa que me contou da dor, da disfuncionalidade do ambiente dela. Ela disse que no final da tarde, quando ela se aproximava da casa, voltando para o lar onde ela morava com a família, ela disse que havia uma reta, quando ela virava uma esquina, que ela conseguia ver a casa dela, que ela, ao virar a esquina e contemplava a casa, ela começava a sentir angústia. E era uma angústia, uma vontade de chorar, porque aquele lar era a representação desse pisar em ovos que rouba energia e que faz mal. Mas essa pessoa, quando ela me procurou e me contou essa história toda, a pergunta dela era, será que tem demônio na minha casa e por isso eu não quero voltar para casa? E quando fui analisar a situação dela, ela vivia uma situação
que sugava toda a esperança dela de viver bem, de viver em família. Então, aquilo estava fazendo mal, mas ela nem conseguia diagnosticar, não conseguia nem aceitar a possibilidade de ter um problema nas relações da minha casa. Então, mesmo que seja brincando, como a gente estava brincando aqui, é legal que você admita o nível de problema que você tem. E o que acontece quando a gente nega? Então, o que acontece quando a gente nega é basicamente a gente perpetua e aumenta. Porque é como se a codependência tivesse vida própria. Ela existe para se multiplicar. Sabe a vida animal que nasce, cresce, reproduz e morre? O vírus nasce, cresce, reproduz e morre. A bactéria nasce, cresce, reproduz e morre. Do surgimento, e eu uso a palavra nascer aqui como figura de linguagem, do surgimento até a inexistência, o objetivo é se multiplicar. Então, se você não consegue olhar para o problema, se você precisa negar o problema, a chance é que ele ganhe ainda mais força para continuar crescendo, avançando, se multiplicando e ganhando mais capacidade de controle sobre as pessoas que envolvem o sistema. Segunda coisa que complica quando você nega é que o negar vai fazer a sua mente procurar outras explicações para aquilo. A mente humana é fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. Eu não vou cansar nunca de dizer isso. A mente humana é incrível. Então, para a mente humana, nada vai passar aqui que ela não dê um jeito. Então, se você está vivendo um conjunto de angústias, se você está vivendo um conjunto de tensões, e você não tem explicação para isso, porque você nega a verdade. Qual é a verdade? Tem relações codependentes acontecendo aí na sua vida, sugando suas energias e te deprimindo. Você não quer aceitar isso. Sua mente não vai aceitar ficar sem resposta. Então ela vai arranjar outra resposta. E aí a resposta dela vai ser essa pessoa está fazendo macumba para mim, essa pessoa não me ama, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Procurar culpados e arrumar explicações bobas para isso. O problema dessa segunda questão é que essas explicações bobas, Paulinha, vai meter ela em outras encrencas. Porque, por exemplo, se ela falar assim, minha vida está desgraçada porque Deus não me ama, ela vai arrumar um problema maior, porque agora que Deus não a ama, ela está mais encrencada. Minha vida está encrencada assim porque eu escolhi a profissão errada. Uhum. E, na verdade, a codependência está ali. Então, essas duas questões acontecem quando você nega. Número 1, ao negar, você perpetua, fica mais forte, cresce rápido. Número 2, sua mente vai arranjar explicações bobas e vai te meter em outras encrencas por causa dessa explicação. Uau! É profundo, tô te falando que o negócio é profundo. Profundo. Para contextualizar, para a gente encerrar... já vai terminar já? Oh, meu Deus! Já estamos encerrando. Como você disse no começo, que a gente trabalha esse tema, né? Entendendo a construção da codependência na psique humana dentro de um curso que são os nossos cursos de capacitação ministerial do Ministério Bálsamo de Gileade, que estão disponíveis na nossa plataforma online para você que quer aprofundar. Por exemplo, esse tema nós trabalhamos aqui nesse tempo, você deu essa aula com 4 horas de aula. Eu lembro. São 4 horas de aula falando dessa construção. O curso Rompendo com a Codependência 2, né, essa aula entendendo a construção da codependência na psique humana, é do curso Rompendo com a Codependência 2. São 2 cursos de codependência, né? São 2 cursos. E a diferenciação entre dependência emocional e codependência está no Rompendo com a Codependência 1. Que é o Você também trata esse tema com mais 4 horas de aula. Então, esses 2 assuntos que nós falamos aqui nesse pouquinho de tempo, que já é profundo, que a gente viu que
dá pano para manga. Você trabalha com a gente dentro dos cursos de forma muito mais esmiuçada, explicativa. Agora, eu entendi porque eu tô com a sensação de que acabou o tempo rapidinho. São 8 horas de aula que nós resumimos aqui. Tá tudo explicado agora. E os 2 cursos, Rompendo com a Codependência 1, Rompendo com a Codependência 2, estão disponíveis lá no nosso site do Bálsamo de Gilead, balsamodegilead.com.br. E esses temas esses cursos trabalham um dos temas, né? São 11 temas cada curso. Uau! E todos ministrados pelo nosso mentor, pastor Jucimar. Então, vale a pena você aprofundar nisso para que você tenha, né, equilíbrio emocional, saúde emocional, que esse é o objetivo do Bálsamo com Vida, trazer vida de Deus para você. E eu queria encerrar esse tempo, já que a gente está com um pouquinho né, nesse finalzinho, tá acabando. Para você falar com a gente de como está a sua expectativa para o nosso congresso, que vai ser agora, dias 16 a 18 de abril, com esse tema, codependência. Como é que está a sua expectativa, pastor? Gente, antes de falar da minha expectativa, deixa eu falar da diferença que trabalhar o tema codependência em 2 cursos com um público-alvo foco e trabalhar o tema codependência dentro de um congresso. São ambientes totalmente diferentes. No curso, a quantidade de aluno é reduzida e o nosso público-alvo conselheiros, líderes, psicólogos, analistas, terapeutas, gente que vai levar o aconselhamento bíblico para dentro da igreja. Então, o foco ali é dar conhecimento e ferramentas para o indivíduo levar para o trabalho dele e usar lá. Pessoas que cuidam de pessoas. Basicamente isso, pessoas que cuidam de pessoas. Então, a gente tem uma pegada no curso que é de treinamento, é basicamente uma oficina. Treinamento para a pessoa ir, tá joia? Inclusive, eu vou abrir um parênteses para te contar que o nosso curso para conselheiro leigo é gratuito no site, na plataforma. Você entra no site. Leigo. Aconselhamento leigo, é gratuito. Então, para você ter uma ideia de como fazer o aconselhamento leigo fluir. Então, no curso, a pegada é a pegada de ensino, oficina, ferramentas, conhecimento. O congresso, ele tem outro objetivo. O congresso tem o objetivo de ter uma experiência com Deus debaixo de um tema para reunir todo o povo Bálsamo de Gilead do Brasil todo ao redor de uma mesa. Claro que esse ano não dá para o Brasil todo vir presencial, por isso a gente vai ter presencial e online. Brasil e o mundo. Porque tem muita gente fora do Brasil participando com a gente, se envolvendo com a gente. Então, não dá para todo o povo vir. As nossas vagas são limitadíssimas, mas vai dar para o pessoal participar online, quem não der conta. E o objetivo ali não é o tema. O tema é só desculpa. O objetivo ali é ter uma experiência com Deus, um derramar de Deus para tratar, sarar, ministrar, tocar. Claro, o tema, em geral, ele é muito profundo porque ele vem sempre em forma de revelação. É muito mais Deus falando com a pessoa sobre o tema e tratando com ela sobre o tema, dando para ela uma experiência sobrenatural dentro do tema, do que ela entender como é que funciona e o que fazer. Embora ela vai entender muito do como é que funciona e o que fazer, não é esse o objetivo. Então, o congresso é outra coisa. Muitas pessoas que vão no nosso congresso, elas contam pra gente a experiência que eu mesmo já tive. Já fiz essa experiência. Você tá fora do congresso e aí você tá antenado, você sente o mundo de um jeito. Você entra no ambiente, o clima espiritual muda. Porque é gente unida buscando a face de Deus, é céus abertos.
Então, sim, você pode ir. Você. Sim, você pode ir no congresso com a expectativa do tema? Sim, porque o tema vai ser profundo, vai ser muito joia. Mas eu queria te desafiar a ir para o congresso muito mais com a expectativa de uma experiência com Deus. Muito, muito, muito. E aí isso chega na minha expectativa. Minha expectativa é que o congresso seja um momento de experiência com Deus. Eu acho, Paulo, que esse momento de pandemia mundial está trazendo as verdadeiras escolhas das pessoas à tona. Quem escolheu Deus está muito Deus agora. Quem rejeitou Deus está muito longe agora. Mas quem escolheu Deus está muito perto. Então eu acho que a unidade, mais esse quebrantamento, porque a pandemia está quebrantando o povo geral. E aí Deus está perto do quebrantado e do contrito. Eu acho que esse congresso vai ser céu na terra. Amém. Pronto, Amém. falei. Eu creio também, eu estou com muita expectativa. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Se você pode estar conosco presencialmente, dias 16 a 18, em Cariacica, no Espírito Santo, na Grande Vitória, na Igreja Metodista Central, você será muito bem-vindo. E você que tem muita gente que está participando conosco agora, que é de fora do Brasil ou de outros estados, podem participar também conosco aqui no canal, através das transmissões ao vivo. Isso não quer dizer que você que é de outro estado e que você que é de outro país não pode vir para o presencial. Só tem que fazer inscrição para ontem, porque é limitado. Isso, as vagas estão muito restritas, inclusive nós estamos com poucas vagas. Eu quero incentivar você a compartilhar esse tempo com outras pessoas. Compartilhe o link desse nosso episódio do Bálsamo Convida. Faça um momento de refletir sobre isso com outras pessoas. Assistam juntos, faz um compartilhamento. Você vai fixar muito mais aquilo que nós trabalhamos aqui e vai também derramar vida na vida de outras pessoas. Então, eu quero te incentivar a compartilhar o Bálsamo Convida. Nós teremos mais 6 episódios. Uau! Eu sempre quis dizer isso. Então, nós ainda teremos muito de Deus, muita vida de Deus a trabalhar nesse tempo até o nosso congresso. Então, nós nos vemos no próximo episódio do Bálsamo Convida. Deus te abençoe.